Pensa rápido, qual filme em que o Edward Norton interpreta um cara depressivo com uma dupla personalidade, um alter ego que representa todos os lados de sua masculinidade tóxica que ele não consegue expor ao mundo naturalmente, então ele constantemente acaba por assumir, sem querer, essa persona em episódios agressivos e repletos de porradaria que acabam por fazer ele acordar aleatoriamente em lugares estranhos, e trata-se de um filme cuja regra é ninguém fala sobre esse filme. Exatamente. A resposta é Incrível Hulk, de 2008, dirigido por Lois Leterrier. Sabe, eu não sei vocês, mas eu adorei Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Apesar dos efeitos especiais mal acabados, que a essa altura já virou regra na Marvel, e um roteiro mais furado que pano de chão, ele é verdadeiramente um dos filmes mais únicos e autorais da Marvel. E assim, por mais que eu adore Thor Ragnarok e Guardiões da Galáxia talvez seja meu filme favorito da Marvel, sempre foi meio frustrante pra mim que um diretor só conseguia ter algum controle maior no estúdio se pendesse pro lado da comédia. Mas Multiverso da Loucura pende mais pra horror e fantasia, de forma que soa como um genuíno ponto fora da curva pra tudo que a Marvel tem feito. Enfim, eu fiquei tão satisfeito com o filme que eu comecei a refletir sobre aquele que foi pra mim o período mais mágico dessa franquia do MCU, a primeira fase. Sim, eu acho a primeira fase a melhor de todas. Podem me chamar de saudosista se quiser, realmente eu não vou negar que a experiência de acompanhar esses filmes dos meus 8 aos 12 anos, vendo pela primeira vez algo como um universo cinematográfico de heróis sendo construído perante meus olhos, foi uma coisa bastante especial e difícil de se replicar nos anos subsequentes. Isso numa época ainda bem antes de eu começar a usar a internet regularmente. Eu tinha de pouco a nenhum conhecimento prévio sobre o que estava sendo produzido, eu apenas ia semanalmente na banca de DVD pirata da feira ver o que tinha chegado. Foi realmente um período muito fascinante pra mim. O primeiro filme do MCU que eu vi no cinema foi Vingadores em 2012, e dali pra frente eu acompanhei de perto tudo que era anunciado e produzido pelo estúdio, caindo em uma centena de baits sobre o que eles prometiam fazer em comparação ao que eles entregavam, além de perder cada vez mais o sentimento de estar vendo filmes e tudo parecer muito mais episódios de uma série de TV cinematográfica e não lá das melhores. Então voltemos à primeira fase. O que faz dessa pequena coleção de filmes tão especial pra mim e, na minha opinião, o ponto alto do MCU? Bem, apesar de pontualmente as fases seguintes terem atingido pontos bem superiores, nenhuma delas teve a consistência de qualidade e personalidade que essa aqui teve. Como o MCU ainda estava dando seus primeiros passos, vale lembrar que até o Homem de Ferro 2, o projeto desse universo ainda estava sob o guarda-chuva da Paramount antes da Disney comprar o estúdio da Marvel entre 2009 e 2010, e ainda era uma época que a Disney fazia umas apostas bem ousadas e arriscadas, apesar de muito fracassadas, como John Carter, Lone Ranger e Tomorrowland. Esses filmes do início do MCU eram realmente pensados individualmente como filmes, com escolhas de diretores e elenco feitas a dedo. Era a aurora de um projeto que ainda tinha medo de poder errar, mas a vontade de fazer o melhor trabalho possível. Hoje em dia eles sabem que eles vão fazer 1 bilhão com qualquer coisa que eles produzam, então pra que se dar o trabalho de fazer escolhas cuidadosas, não é mesmo? E por mais que sejam, no geral, filmes, na minha opinião, bem subestimados e que foram recebidos apenas mornamente na época, eu sinto que cada vez mais as pessoas têm retornado a eles e percebido o quão especial eles foram. Acho que só o primeiro Homem de Ferro e Vingadores foram grandes exceções, foram aclamados desde o lançamento e são os dois grandes fundadores do que a gente chama hoje de Fórmula Marvel, mas por mais que esses sejam os dois queridinhos que merecidamente continuam até hoje no topo da lista de vários como sendo o que o MCU tem de melhor para oferecer, vale bastante a gente dar atenção para os outros filmes dessa fase também. O Thor do Kenneth Branagh não só é uma das escolhas de direção mais basic que o MCU já fez, como o filme tem um visual incrível e conseguiu o que era impensável na época, fazer um mundo 100% fantasioso se mesclar ao mundo dos filmes do Homem de Ferro sem causar estranheza. Hoje em dia parece totalmente comum pra gente ver o Homem de Ferro lutando contra alienígenas e voando em lugares mágicos e tudo isso misturado, mas na época isso era uma coisa que causava muita preocupação pras pessoas. Como fazer um filme com uma vibe mais realista como o Homem de Ferro casar com outros personagens da Marvel? E Thor conseguiu fazer isso se mantendo um pouco no pé no chão, ao mesmo tempo que explorava visuais e locais fantásticos. Eu sempre adorei o senso de humor do filme e eu nunca me incomodei tanto com as cenas passadas na Terra quanto a maioria das pessoas,
exceto pelo ato final, que é bem anticlimático, mas o Tom Hiddleston de Loki já é suficiente para fazer esse filme melhor do que a maioria das pessoas geralmente dão crédito. Capitão América então nem se fala, um dos exemplos máximos de efeitos especiais sendo usados em prol da narrativa. É bizarro que depois de uma década a gente tenha que engolir umas merdas assim, quando a gente tinha isso aqui em 2011. Tem tempo pros artistas de efeitos especiais trabalharem, Disney. Puta que pariu, filha da puta do caralho. Agora, tem um filme dessa era inicial que desde o seu lançamento até hoje é visto como um dos maiores flops da Marvel, se não o maior de todos. Literalmente só vendo os números de bilheteria você pode perceber isso. Claro que eu tô falando de Incrível Hulk. E isso sempre foi muito bizarro pra mim. Eu verdadeiramente amei esse filme quando ele saiu. Eu lembro do meu pai trazendo no mesmo dia um DVD do Homem de Ferro e outro do Incrível Hulk, e eu sinceramente gostei mais do Hulk. Porque como eu era viciado em filmes de super-herói desde o meu nascimento, eu tinha até aquele momento já assistido centenas de vezes os filmes clássicos feitos pra TV do Bill Bixby e do Lou Ferrigno, e o filme do Ang Lee. E especialmente o filme do Ang Lee era meio intragável pro meu eu criança. Eu lembro de sempre ficar reassistindo o X-Men, qualquer Batman ou Homem-Aranha tranquilamente, mas quando chegava no Hulk do Ang Lee e no Superman o Retorno, eram os filmes que eu simplesmente ia pulando pras partes que eu mais gostava, eu não suportava ver esses filmes inteiros. Mas Incrível Hulk era a versão cinematográfica de um dos meus personagens favoritos que eu sempre quis ver. Então dado as minhas lembranças de criança, eu sempre tive um carinho muito grande pelo Incrível Hulk de 2008 e eu sempre senti que eu precisava fazer um vídeo para revisitar essas minhas lembranças passadas, e claro que para isso eu entrei numa pesquisa que envolveu não só reler uns quadrinhos e rever tanto o filme de 2008 quanto de 2003, mas eu também me propus a retornar aos filmes clássicos e vários episódios da série de TV dos anos 70, porque eu sou um insano. Então eu agora venho aqui com toda essa minha bagagem recentemente adquirida da minha pesquisa para esse vídeo, botar o pau na mesa e falar de uma vez por todas quais são as minhas opiniões sobre esses filmes do Hulk, um dos assuntos mais importantes na atualidade possível, assim. Não tem nada mais importante acontecendo no mundo do que filme do Hulk. Então esse vídeo vai ser bastante interessante, mas antes, como sempre, deixa aí seu like, se eu curti, se eu gostei, se inscreve e tudo mais. Então vamos começar logo falando brevemente do Hulk do Ang Lee, porque muitas pessoas já me perguntaram o que eu acho desse filme, e eu acho bacana usar esse vídeo pra falar disso também. Uma coisa curiosa e que me chamou a atenção vendo o vídeo do John sobre esse filme, aparentemente os efeitos especiais do filme eram um grande problema para muitos espectadores, sendo que pra mim, mesmo no auge do meu hate por esse filme lá com os meus 10 anos de idade, sempre foi algo que eu amava muito, e mesmo revendo hoje em dia eu continuo amando. Parece que as pessoas realmente não dão crédito pro quão cuidadoso e palpável são os efeitos do filme no geral, e mesmo o visual do Hulk é bem decente, apesar de um pouco deslocado do tom mais sombrio do filme. E esse no geral é meio que um problema que continua me acertando até hoje. Beleza, pode ser um filme genial por 1 milhão de motivos freudianos e o caralho, mas mesmo revendo esse filme hoje em dia, continua sendo pra mim um filme com muitos excessos que acabam por tornar a experiência muito mais cansativa do que excêntrica ou instigante. Porra, tem uma sequência de uns 10 minutos mostrando uns helicópteros no deserto nessa edição zona que tenta emular quadrinhos, mas no final só soa pra mim como um clipe musical de nu metal de 2006 que você encontraria naqueles DVDs piratas que compilavam só os melhores clipes dos anos 2000, tá ligado? É o tipo de cena que eu chamo de show do desnecessário. A única coisa que salva pra mim nessas cenas extravagantes que não levam a nada são a trilha do Danny Elfman, que continua sendo muito boa até hoje, apesar de que os gritos das minas tentando elevar cada momento supostamente épico do filme pra um nível bíblico é de fazer o Snyder dizer chega. O filme pra mim parece uma batalha constante entre a seriedade de um drama psicológico e uma homenagem bem intencionada e apaixonante à mídia dos quadrinhos, só que um tanto atrapalhada e nauseante. Eu sem dúvida gosto 1 bilhão de vezes mais desse filme hoje do que eu jamais poderia ter gostado na minha infância, mas isso já é um sinal de algo também. Se o filme tenta ser uma homenagem sincera a quadrinhos de super-heróis, mas soa tão insuportável e distante desse público, pelo menos pensando em mim,
quando criança e adolescente, demonstra que, querendo ou não, é um filme com um foco meio distorcido pelos seus próprios conceitos. Ele tenta ser tudo ao mesmo tempo, de filme quadrinesco a drama familiar, e por mais que eu admire isso, eu estaria mentindo se dissesse que funciona muito bem. Obviamente que para quem é público-alvo de ambos esses extremos linguísticos e procura uma experiência um pouco mais cerebral em um filme de super-herói, tem muito para gostar e amar aqui, mas eu acho que a gente deveria ser sincero e abraçar esse filme mais como o filme de nicho que ele verdadeiramente é, e não tentar forçar ele igual abaixo de críticos e fãs como sendo uma adaptação perfeita do personagem ou um filme sem defeitos, porque ele definitivamente não é. Eu acho que dá pra você construir um bom argumento sobre porque esse filme é uma peça interessante até de cinema experimental, mas é meio difícil construir uma opinião de que esse filme deveria ser aclamado da mesma forma que o Homem-Aranha do Sam Raimi é. Na verdade, eu vou mais longe e eu diria que, dado o fato de ser um filme da Universal, eu sinto que ele funciona muito mais como uma modernização dos filmes clássicos de monstros da Universal do que um filme de super-herói. Ele tem muito uma vibe de Homem Invisível, pela megalomania e excentricidade, e também uma vibe bastante de Lobisomem de 41, pelo lado psicológico e drama do protagonista. Ambos são filmes que vão bem fundo na discussão da hereditariedade na criação desses monstros. Misturado ao fato do Hulk em si ser um personagem que provém de uma mistura do Frankenstein com o Médico Monstro, e obviamente esses filmes clássicos todos estão na lista de bagagens referenciais de um diretor como Ang Lee, então talvez eu ame muito mais esse filme por esse aspecto gótico, kitsch, do que uma boa cultização de super-heróis. Então eu acho que deu pra me resumir mais ou menos o que eu acho desse Hulk. Vamos falar de Incrível Hulk agora. Uma percepção errada que as pessoas têm é que esse foi o primeiro filme de comitê da Marvel raso em substância e estilo, genérico e fácil de digerir, mas basta dar uma olhada nos bastidores do filme que eu pude graciosamente contemplar na minha edição dupla do filme que eu adquiri apenas pra fazer esse vídeo, porque eu sou meio ridículo a ponto de chegar nesse tipo de coisa às vezes, mas valeu muito a pena. É fascinante ver o Kevin Feige aqui, antes dele ter sido substituído por um Kree maluco capitalista, conversando com o Lois Leterrier, que não é lá um dos melhores diretores do mundo, mas definitivamente é um cara apaixonado pela profissão, que já entregou alguns filmes que eu admiro bastante, e eles discutem aqui com brilho nos olhos os conceitos, storyboards que o próprio Lois concebeu. Enfim, dá pra ver que foi um desenvolvimento cuidadoso e repleto de zelo, como eu duvido que muitos dos filmes atuais da Marvel têm. Uma parte particularmente curiosa é ver como ambos admiravam Hulk do Ang Lee, e da mesma forma que filmes posteriores da Marvel adotaram o método de não contradizer o Incrível Hulk, mas também nunca tratar ele com a mesma recepção que os demais filmes da Marvel, meio que tipo a dinâmica do Anakin não poder ser um mestre Jedi, mas poder participar do Conselho Jedi. Eles tentaram com esse filme do Incrível Hulk fazer uma continuação espiritual tanto do Hulk de 2003, como também uma espécie de remake e continuação da série dos anos 70 em vários sentidos, simultaneamente criando um filme novo, independente do personagem, mas sem esquecer o que havia sido feito com ele em live action antes. Don't make me angry. Está enojando. No le gustaría verme enojado. Ai, não me deixo conforme. ¿Qué? Não vão quando eu come. O Lois também é um desses diretores que amam efeitos práticos acima de tudo, e é realmente esse uso de efeitos práticos e criação de sets que mantém o filme muito palpável e visualmente empolgante nos tempos atuais, porque as criaturas de CGI em si, eu devo admitir, ao meu ver, envelheceram pior do que as do Hulk de 2003. Claramente o orçamento para esse filme foi menor do que a média dos outros filmes da Marvel dessa época, e simplesmente algumas decisões de design talvez não tenham sido as melhores. Hoje em dia eles parecem muito bonecões de PlayStation 3. Mas como eu falei, os efeitos práticos compensam muito dessa plasticidade do CGI. No que diz respeito ao tributo que o filme presta à série dos anos 70, eu acho importante destacar que isso não se resume a apenas algumas participações especiais e o uso da trilha sonora da série que o filme faz. Incrível Hulk é um filme que tá realmente nadando de inspiração na série do começo ao fim. Uma coisa interessante é que eles pegaram a estrutura da série, em que o Banner fica viajando de cidade em cidade dos Estados Unidos,
Unidos procurando uma cura para sua condição e adaptaram isso para um contexto mais grandioso, um contexto mundial. Então a perseguição e busca pela cura é feita pelo monstrão aqui de país em país, não de cidade em cidade. Há uma escala muito maior nessa perseguição que o filme faz do começo ao fim, mas que mantém muito da essência da série no seu cerne. Além disso, todas as cenas que o Hulk se transforma aqui parecem diretamente retiradas de um episódio da série. Os malvadões provocando o Banner por quase nenhum motivo aparente, o Banner então avisando que eles vão se arrepender se continuarem fazendo aquilo, até que eles jogam ele para um canto escuro ou difícil de se enxergar, onde fica um foco de luz só nos olhos do Banner, e aí começa a ficar brilhoso e verde no meio daquela escuridão, e aí a transformação se inicia. É maravilhoso, eu amo cada cena de transformação desse filme. Todas elas são maravilhosas. Aliás, eu queria abrir um pequeno parênteses para chamar a atenção pro meu uso apenas do Banner quando eu tô tentando traçar a comparação da série com o filme. É porque na série eles mudaram o nome do personagem, não é Bruce Banner, é David Banner, porque aparentemente eles achavam que o nome Bruce era gay demais. Eu acho isso particularmente hilário, levando em consideração que literalmente o primeiro episódio da série é o Banner se tornando massagista de uma academia de boxe. No, you get rubbed on about as well as rocking fix cars. From what I saw yesterday, that's quite a compliment. Oh, you bet it is. He's got a magic touch with cars. Os anos 70. Bruce? Não, esse nome é gay demais. Massagear lutadores fortes, simplesmente práticas do dia a dia, nada demais aqui. Mas real, vale tomar um tempo pra dizer que se você não conhece ou tem algum preconceito com a série e os filmes dessa era do Bill e do Low, eu recomendo fortemente que você dê uma chance. Apesar dos criadores só terem pegado os conceitos base e visual dos quadrinhos e partindo daí terem criado algo completamente diferente e próprio, ainda é em vários sentidos uma das obras que mais influenciou a trajetória do personagem na cultura pop, tanto por como o personagem é visto pelo imaginário coletivo, quanto pelos vários roteiristas de HQs do personagem que realmente beberam muito da série para conduzir suas histórias, incluindo o próprio Peter David, talvez o mais lendário roteirista do Hulk. E se você não tiver paciência para a série, pelo menos o filme piloto que deu início ao projeto e os 3 filmes posteriores ao fim da série que contam com a participação ilustra do Demolidor, o Rei do Crime e o Thor, são para mim filmes realmente subestimados do personagem. Eles são bem mais próximos dos quadrinhos do que tudo que tinha sido feito na série e são muito divertidos. E o grande mérito de tudo que diz respeito a esse Hulk live action clássico e que eu sinto que o Incrível Hulk captura tão bem é o drama da busca constante pela cura que você sente de ambos esses banners. Diferente do de 2003, que é mais um drama pautado pela hereditariedade e subconsciência, o filme de 2008 e a série se pautam por um drama bem mais carnal e pé no chão, bem menos figurativo e abstrato. É a agressão física, o choro, o desespero, o sexo. Pode-se argumentar que isso é bem menos complexo ou bem articulado que algo como os intricados jogos de flashback e traumas que o Ang Lee construiu, mas é também pra mim muito mais cru e humano. E voltando a focar mais no Incrível Hulk, algo que pra mim continua sendo um destaque do filme é o quão urgente e incessante ele é. O filme segue esse ritmo incessante do Banner sem tempo de conversar ou esperar algo cair do céu, sempre buscando fazer alguma coisa para não ser uma ameaça para as pessoas ao seu redor, tanto naquele momento específico quanto mais tarde. Ele é um personagem que tá todo momento pensando aonde ele está, aonde ele vai estar daqui a pouco, como ele pode eventualmente explodir e machucar pessoas. O Norton capturou perfeitamente a ansiedade e neuro do personagem, de forma que eu sinto que o charme do Bixby ou a introspecção do Eric Bana não conseguiram tão bem, até porque não eram bem a proposta dessas duas adaptações. E eu vou admitir aqui pra vocês, eu por um momento totalmente esqueci que o Mark Ruffalo existe, galera. de verdade, eu esqueci totalmente disso. Agora eu sinto que eu preciso definir ele de alguma forma. Ele é engraçado. Ele é engraçadinho. É isso. Não que tenha nada de errado com isso, o Hulk do Peter David era hilário a maior parte do tempo, mas sinceramente é até um pouco triste como mesmo já tendo quase interpretado mais o personagem que qualquer outro live action na história, o Ruffalo continua pra mim sendo o mais vazio e sem personalidade dos Hulk live action que a gente teve. Culpe a Disney por não querer mais dividir o cachê com a Universal e só ficar usando ele de coadjuvante ou ferramenta narrativa, sem nunca termos tido outra oportunidade de ver ele evoluir enquanto personagem.
É frustrante, eu sinto que o Mark Ruffalo tinha mais potencial, mas é o que é. Voltando ao Incrível Hulk, o filme continua até hoje como um dos mais sérios e acelerados da Marvel, mas também um dos que mais respeita os sentimentos de seus personagens. Há vários momentos em que não temos nenhum diálogo, mas as cenas soam completas apenas pelas emoções que o elenco consegue pôr na cena. Especialmente na cena que a Beth percebe que o Bruce voltou, não tem praticamente nenhum diálogo nessa cena e eu compro mais o amor desses dois do que quase qualquer outro casal do MCU. Ou então a intensidade e espiral de loucura que o Tim Roth exala só de olhar e fisicalidade conforme ele vai ficando mais e mais obcecado pelo poder do Gorila Esmeralda. Há várias outras qualidades aqui que eu gostaria de destacar, como o fato do clímax final ser muito remanescente de A Morte do Incrível Hulk misturado com The First, um dos episódios mais clássicos da série. É facilmente um dos terceiros atos mais empolgantes e bem executados de toda a primeira fase e logo de todo o MCU. Mas tendo dito todos esses elogios que eu falei, eu tenho que ser sincero com vocês. A sensação que eu tive ao chegar ao fim dessa minha reassistida do filme, tantos anos depois, podia ser melhor. Eu achava que era melhor. Eu lembrava do filme melhor. Na verdade, algumas coisas me deixaram tão broxado que eu até pensei em cancelar a ideia de fazer esse vídeo. Especialmente no que diz respeito aos diálogos. Meu Deus do céu, os diálogos desse filme. Como eu tinha falado, o filme se sai muito bem quando deixa seus personagens transpirarem suas emoções em silêncio. Mas quando alguém abre a porra da boca... Puta que pariu. Esse filme calado é um poeta. Então alguma coisa nos acertou. Alguma coisa... grande nos acertou. Ele arremessou um tanque como se fosse uma bolinha de tênis. Aquilo é a coisa mais poderosa que eu já vi. Mas fugiu. Mas se o Banner sabe o que é, então eu vou caçar ele. Eu vou forçar ele a falar e eu vou... Aquilo era o Banner. É o quê? Aquilo era o Banner. O senhor precisa explicar isso melhor. Não preciso. Agora, se os diálogos em inglês escritos por americanos já é ruim, meu amigo, os diálogos das cenas no Brasil são de cair o cu da bunda. Martina, almoçar comigo? Sai daqui, gringo. Tem um problema. Sem problema. Tá chamado? Achou? Achei não. Achei. Mas então, com toda essa tosquice que eu não pude tancar vendo o filme todos esses anos depois, por que eu ainda insisti em fazer esse vídeo? 2 palavras: cenas deletadas. Mais uma vez, muito obrigado à minha neurose por ter me feito acreditar que valia a pena pegar a edição dupla do filme pra fazer esse vídeo, e de fato isso meio que salvou essa porra. Sem sacanagem, as cenas deletadas desse filme são excelentes e preenchem justamente o espaço vazio que o filme deixa a impressão de estar faltando. Foi só quando eu vi essas cenas que eu pude perceber quantos saltos de lógica abruptos o filme faz, assumindo que o público vai presumir o que aconteceu entre essas cenas de forma totalmente arbitrária. Nas cenas cortadas nós temos belos diálogos sobre a relação conturbada do Ross com a Beth, que no filme é estranha pra caramba, porque no começo ela nem sabe o quão abusivo o pai dela é, e no final ela tá 100% daddy issues. Nas cenas deletadas você realmente entende essas alternâncias e viradas de emoção. Também temos aqui um pouco mais do lado MacGyver do Bruce, construindo mecanismos caseiros e garimpando lixo e recursos para sobreviver de uma viagem a outra, coisas que sim engasgam um pouco o ritmo frenético que o filme acertou também, mas ajudam muito na nossa ligação emocional ao personagem. Algumas dessas cenas deletadas também agregam um humor que realmente ajudaria muito no tom do filme. A cena dele entregando a pizza pro ator de Freaks and Geeks lá é mais engraçada que qualquer piada que entrou no corte final do filme. Dói muito que ela não esteja lá, por mais tecnicamente desnecessária pra trama que ela seja. Agora, o que mais faz falta ao filme pra mim é todo o sub-arco
envolvendo o triângulo amoroso da Beth, o seu noivo e o Bruce. Apesar de que no conceito parece algo chato pra caramba, seria uma ponte de respiro pro filme e ajudaria demais pra gente entender certas decisões cruciais pro desenvolvimento da trama, além de dar muito mais peso emocional pra relação dos dois e pra conclusão do filme também. São cenas que, ao serem retiradas, deixaram o filme extremamente esburacado e ilógico em vários momentos. Então eu recomendo fortemente que, para uma experiência completa desse filme, vocês assistam as cenas deletadas dele. Eu sei que isso é pedir um pouco demais do espectador, é quase como fazer lição de casa para apreciar um filme, mas realmente vale muito a pena. Outra perda grande dessas exclusões foi um desenvolvimento maior do Ross e o Abominável. As cenas aqui de puro show de interpretação do William Hurt e do Tim Roth, que apesar de serem menos essenciais que o subarco romântico que eu falei, tornariam o filme simplesmente mais bem acabado e divertido. Há também a cena alternativa de abertura do filme com o Bruce tentando se suicidar na Antártica, que realmente merecia estar no filme antes da rolagem dos créditos iniciais. Ela prepara muito do tom do resto do filme perfeitamente, deixando claro que o foco do filme é o Bruce buscando libertação de seu monstro a todo custo. E também agrega mais ao conceito de tornar a jornada do Banner na série de algo regional para algo mundial no filme. E é uma cena que me remete diretamente a HQs como Hulk The End, que é uma das minhas favoritas, então enfim, eu queria muito que ela estivesse no filme. Concluindo essa pequena experiência de revisão a tudo do Hulk que perpetuou minha infância e adolescência, foi fascinante ver o quanto o Hulk do Ang Lee cresceu em mim, apesar de não necessariamente pelos motivos que ele tentou atingir. Outra coisa muito feliz nessa minha experiência foi descobrir a mina de ouro, que são as cenas excluídas de Incrível Hulk. Realmente o maior presente que eu pude tirar disso tudo foi quase como poder experienciar o filme pela primeira vez de novo. Mas eu não quero também pautar todo o meu elogio a esse filme por aquilo que ele poderia ter sido. Eu realmente ainda adoro ele só por aquilo que ele já é. Continua um dos meus filmes favoritos da Marvel só por sua paixão tão franca a tudo que havia vindo do personagem antes e um eterno lembrete do que poderíamos ter tido caso as coisas não tomassem o caminho que tomaram. Eu até hoje sinto um grande vazio por a gente não ter tido continuações da história desse filme, mesmo que fosse para ser com o Mark Ruffalo. O Hulk realmente merecia mais filmes que tomassem um aprofundamento maior na sua psicologia ou simplesmente ansiedades, problemas, lutas e etc. A gente precisa de mais filme do Hulk. É isso. E também, só por fazer parte da primeira fase da Marvel, faz automaticamente desse filme um dos mais filmes que o MCU já fez e tem a oferecer. Com um elenco bastante dedicado, um diretor presente e momentos verdadeiramente marcantes, não apenas por uma participação especial ou superpoder, mas por visual, som, criação de tensão, atmosfera, espetáculo. Enfim, é um filme de verdade. Ainda tem muito o que amar aqui e eu queria muito que mais pessoas dessem a ele o carinho e atenção que ele merece. Então é isso aí, galera. Eu tô há muito tempo prometendo essa minha análise de Incrível Hulk de 2008. Deixa aí nos comentários o que você acha desse filme. Não se esqueça de curtir e compartilhar se você gostou do vídeo. Não se esqueça de dar uma olhada no nosso Apoia-se, dar uma força pro canal, se inscrever, ajudar da forma que vocês puderem ajudar. Vai ser muito bem-vindo. Até o próximo vídeo, galera, e valeu!